Oi, gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast em quadro. Hoje estou com uma convidada muito especial, ela é amiga há muito tempo do Luan, né? É a Cindy Carbonari, e ela vai trazer assuntos. A gente já estava aqui, gente, pirando nos assuntos, e aí o Luan cortou a gente, falou: não, vamos começar a gravar, porque senão a gente perde assunto que é tão legal, né? A cara de surpresa quando você está conversando e descobrindo. E aí a gente vai trazer, mas a gente vai falar sobre comunicação não violenta, vai falar. Sobre o que a gente vai falar? Vai, dá um chute aí, várias A gente pode coisas. falar sobre transição de carreira, Transição de a gente carreira, pode falar sobre luto. a gente pode falar sobre tanta coisa. Quando você fala sobre comunicação não violenta, sobre psicologia, emoções, você vai pra qualquer lugar, né? Você fala de Uhum, qualquer coisa. tudo. A gente aqui estava falando agora sobre. Vamos começar pelo que a gente estava falando agora. Agora, Bora. primeiro de tudo, fala sobre comunicação não violenta, o que é, e entra nesse quesito que você falou de autoritarismo, sabe? Que eu acho que é Tá, muito legal. vamos lá. Bom, então tô muito feliz de estar aqui, reencontrando o Luan. Eu sou amiga do Luan desde que a gente é muito pequenininho. Então tô feliz de conhecer essa família linda também. E, bom, tô aqui para falar de comunicação não violenta. Comunicação não violenta é uma metodologia, é um sistema, é uma filosofia de vida. É quase que um botãozinho que você aperta, né? Em que você começa a enxergar a violência que tá tanto dentro da gente, com a gente mesmo, né? Quanto nas nossas relações e nos sistemas sociais. Então, ela vem de um movimento muito antigo relacionado à conquista de direitos, e aí ela veio como uma alternativa para a gente pleitear coisas que eram importantes para a gente, seja nas relações individuais, seja nas questões mais estruturais de direitos, de populações menos assistidas. Então ela vem como uma alternativa em que eu não preciso usar da violência para lutar por aquilo que é importante para mim. Então, é um novo formato da gente. Eu falo novo porque, né, o Marshall, que foi quem criou a comunicação não violenta, ele, enfim, quando ele era muito pequeno, ele tinha 8 anos, ele mudou para Detroit em 1940. Então a gente está falando de algo novo, Sim. mas que vem de um movimento muito antigo de Gandhi, Martin Luther King, né? Então, no fundo, a comunicação não violenta é um formato de interação, né, nas relações, nas famílias, com as crianças, até para a gente lidar com luto. Então, é um formato de interação em que a gente não precisa usar da violência como forma de conquistar as coisas que são importantes para a gente na relação, garantir um equilíbrio da relação, garantir um equilíbrio dos nossos espaços de trabalho. Então, enfim, tem várias aplicações a CNV. Eu vou usar a CNV para ficar mais rápido aqui da gente falar CNV, comunicação. tá, gente? Ouviu? CNV, É comunicação é não isso. violenta. E dá Tem pra gente todo que mundo fala usar, né? CMV, né, Isa? Tem gente que fala CMV, comunicação muito violenta, como uma alternativa. Não, Não é não, sobre isso. não é sobre isso. E dá pra todo mundo utilizar em todas as áreas da vida, né? Ah, sim, com certeza. Acho que a gente fala muito que a comunicação não violenta é uma tecnologia humana, né? Então, eu tenho ido, inclusive, com a comunicação não violenta, desde alta liderança de empresas até ontem eu estava dentro de uma periferia aqui de São Paulo, tô dentro dos presídios, é exatamente o mesmo tema, o mesmo formato. A gente fala na comunicação não violenta do que é humano, então das emoções, das vulnerabilidades, daquilo que é mais importante pra gente. Então é um pouco dessa investigação de como que a gente consegue conviver de forma mais pacífica. Acho que o principal é a comunicação não violenta acredita que todas as pessoas nascem e vivem buscando a paz. Aham. Ainda independente das estratégias que te levaram até um presídio, que te levaram para um lugar, para uma zona de guerra, até quando você decide guerrilhar, no fundo a sua busca é por paz. Então, a comunicação não violenta vem como estratégia, um formato de interação para a gente chegar nesse lugar de paz, né? Acho que todo mundo tá precisando, tá querendo. Ou até você tá guerrilhando ou lutando por algo que você acredita que vai transformar o mundo num lugar melhor, ou você acredita que vai ser algo melhor do que é hoje, né? Exatamente. E aí a gente estava conversando antes, mas a gente vai reintroduzir para vocês o assunto. A gente estava falando sobre a violência nas comunicações, principalmente eu estava falando sobre casais, e aí a Cindy levou para um outro lugar que eu acho que é muito interessante da gente falar, que quando a pessoa ela é violenta, normalmente ela está reprimindo uma emoção ou uma insegurança, né? Então, por exemplo, se eu vou chegar pro, sei lá, se o Léo chega pra mim e pergunta: "Mamãe, por que que eu não posso dormir com você e com o papai?", vamos supor, tá. Aí eu falo: "Ah, porque você tem que dormir no seu quartinho sozinho". Mentira, porque ele dorme comigo, mas vamos supor, tá. "Porque você tem que dormir no seu quartinho sozinho".
Aí ele vai falar aí ele chega pra mim e fala: "Ué, mas você e o papai são grandes e dormem juntos, por que que eu que sou pequeno tenho que dormir sozinho?". Aí eu falo: "Porque eu mandei". Que isso quer dizer? Quer dizer que eu Uhum. me irritei, porque às vezes eu não sei a resposta, e a minha forma de reprimir essa insegurança dele descobrir que eu não sei, é sendo grosseira. Peguei um exemplo X, mas isso acontece de formas muito piores em outros momentos da vida, né, outras situações. É. E aí você entrou nesse assunto, trouxe para as empresas, bora, vai, Vamos arrasa. lá, eu vou começar trazendo uma frase, muito profunda e complexa, mas depois eu vou dar uns exemplos, acho que a gente vai chegar lá. A gente acredita muito na CNV que quando a musculatura do diálogo não tá forte, não tá fortificada e fortalecida, a gente tem fantasias totalitárias. Essa frase parece bem complexa, assim, né? Então, o que que significa isso? Quando eu não enxergo possibilidade de dialogar, ou quando eu não tenho disposição, estrutura emocional, coragem suficiente de dialogar, eu sonho com o totalitarismo. Porque eu sonho que alguém resolva isso por mim. Eu não tenho força de resolver, eu não vou conseguir fazer isso de outro jeito. Então, toda vez que a gente vem com um discurso de porque eu mandei, não me pergunta, eu tô sem disposição, energia naquele momento de dialogar e de poder me colocar à disposição de às vezes admitir que não era bem aquilo que eu achava, que na verdade você eventualmente tem um novo ponto de vista, né? Exato. Então eu não te deixo penetrar nesse meu lugar de diálogo, e aí para isso eu uso de um discurso totalitário, ou Uhum. seja, eu não abro discussão. E aí a gente estava até comentando aqui antes que nas empresas, quando a gente vê lideranças muito autoritárias, né, e que normalmente trazem a violência para o ambiente, na maior parte das vezes é uma liderança que foi ensinada historicamente de que não podia errar, foi ensinada historicamente de que dizer que errou ou dizer que não sabe é fraqueza. Uhum. Então a gente tem uma cultura histórica, né, que silencia as emoções e silencia o erro, que é uma cultura que vem muito do Fordismo, em que a gente precisava produzir como máquina. Então, qualquer erro, né, qualquer coisa que saía fora do controle era considerado desumano, ou seja, você tinha que sair, você era um desvio daquilo que eu precisava, você era algo descartável. Então, para uma cultura de produção, eu preciso controlar máquinas para produzirem para mim. Quando a gente entra numa cultura humanizada, e parece redundante falar, né? Eu preciso liderança humanizada. Como que o líder vai ser humano? Ele já é humano. Uhum. Mas a verdade é que a gente não aprende isso. A gente vem de uma cultura em que errar é fraqueza. E aí, quando a gente aprende essa cultura histórica, a gente percebe que muitos líderes erram, porque isso é humano, muitos líderes têm medo, muitas líderes se sentem inseguras, e ainda mais a mulher conquistando esse espaço de liderança agora. É claro que a gente não sabe direito exatamente como fazer, né? E eu vivo isso diariamente. Eu sou diretora de uma organização. Diariamente eu falo: será que é assim que uma diretora se porta? Será que é desse jeito? Será que eu poderia falar isso pro meu time? Ontem mesmo eu falei um negócio pro meu time e depois eu falei: meu Deus, será que esse é meu papel, né? Então é um desafio para a gente lidar com tudo isso, e muitas vezes a gente usa da violência, usa desse poder autoritário, ou seja, que silencia, que não abre espaço para diálogo, porque se eu abrir espaço para a gente dialogar, você vai descobrir tudo isso que tem dentro de mim. Você vai descobrir a minha insegurança, você vai descobrir o meu medo, você vai descobrir que essa decisão que eu tomei ontem, que eu fui lá no palanque contar ela com todas as forças, eu tô morrendo de medo dela dar errado. E se ela der errado, eu não vou conseguir dormir, porque tá tudo acabado, meu cargo tá em jogo. Então, se eu abrir espaço pra gente dialogar, você vai descobrir isso de mim. E aí, você cria lideranças autoritárias, você cria lideranças que silenciam os times. Então, e aí tem o como a gente trabalha isso, mas a gente pode conversar sobre isso depois, daqui a pouco. Mas acho que sobre empresa era isso, e isso se traduz nas relações também. Total. Então assim, eu tenho várias inseguranças, todos nós temos, em relações, afetivas principalmente, em relações amorosas, quando a gente entra numa vida de casal, tudo, entra num cenário de vulnerabilidade, né, a gente se expõe muito, a nossa intimidade se expõe, a gente não quer perder a pessoa, e aí a gente quer ser perfeita, e aí enfim, é uma mistura de anseios nossos, e muitas vezes essa insegurança, como que a gente lida com ela? Com o autoritarismo, com a falta de diálogo. E aí é assim que você acaba com uma relação, né. Exato. Uma coisa também que eu acho que tá muito ligada,
que eu falei pra você que eu tô estudando, e aí eu sou apaixonada por emoções, esse tipo de coisa. Eh, que esse professor ele estava falando sobre autoconhecimento, né, então era "Conhece-te a ti mesmo". E dentro do autoconhecimento ele fala que as pessoas que têm mais autoconhecimento, ou seja, conhecem muito a si mesmas, suas forças, suas fraquezas, suas dificuldades, no que eu tenho que melhorar e reconhecem isso, são pessoas que focam mais no diálogo. E pessoas que têm pouco autoconhecimento são pessoas que focam na crítica. E aí ele deu um exemplo que eu acho que todo mundo em alguma relação já fez, isso, sabe. Então ele pegou um exemplo assim, tem um casal, e aí o marido sempre tá chegando tarde em casa. Tá chegando tarde do trabalho, tá chegando tarde, e aí a esposa, uma pessoa vamos pegar essa esposa com baixo autoconhecimento, tá. Uhum. Essa esposa com baixo autoconhecimento liga e fala: "Porra, você sempre atrasa do trabalho, você nunca chega em casa na hora, isso é um saco, eu não aguento mais, você não se organiza, blá-blá-blá". Falou. Qual vai ser a resposta? Ela atacou, então a resposta da pessoa é uma defesa, com um ataque também, virou uma Uhum. guerra ali. Então mas eu tô aqui trabalhando pra você ficar em casa, porque eu tenho que pôr comida na mesa, eu tenho que pôr dinheiro em casa, blá-blá-blá". Briga. Briga, conflito, não resolveu nada. Ele vai Uhum. continuar tendo que chegar tarde, ela vai continuar insatisfeita e eles vão continuar com esse atrito, ok. Uhum. Agora essa esposa com autoconhecimento, autoconhecimento, ela liga e ela fala o seguinte: "Amor, você vai conseguir chegar em casa mais cedo hoje ou algum dia da semana você conseguiria? Porque eu gostaria de passar mais tempo com você". Nesse momento você não focou na crítica, você focou na solução. Então Uhum. você focou em criar um diálogo ali. Então quando você foca na solução, na necessidade, é o que ele fala, né, então quem tem baixo foca na crítica, quem tem alto foca na necessidade. Então, a minha necessidade é ficar com você. Naquele momento, o cara não vai falar: "É, porra, mas eu tô aqui". Provavelmente, pode até falar, mas provavelmente ele vai falar: "Ó, amor, eu tô muito cheio de trabalho, mas, talvez essa semana eu não consiga, mas no sábado a gente pode tirar o dia e passar o dia juntos". Pronto, você Uhum. resolveu. Você conseguiu o que você queria, a outra pessoa entendeu e vocês conseguiram resolver a situação. Então eu acho que também esse autoritarismo, essa insegurança velada tá muito ligada com baixo autoconhecimento. Porque quando Uhum. você tem e tá sempre buscando se conhecer mais e mais, você entende que não é vergonhoso você não saber, né. Então, só sei que nada sei, não é vergonhoso Uhum. você não Sim. saber, é uma vergonha você se achar, superior o bastante de saber tudo, quando na verdade você não sabe Uhum. nada. Então, esse podcast, por exemplo, pra mim é uma aula, porque eu vejo que eu sei muito pouco sobre as coisas. Eu gosto Uhum. de saber sobre tudo, mas eu sei pouco, a gente sempre pode aprender, né. Então eu acho que uma coisa também que me ajudou, foi entender essa situação e falar: "Como que eu tô agindo dentro das situações? Será que eu tô Uhum. tentando, ser autoritária ou será que eu tô abrindo esse espaço para o diálogo para realmente, efetivamente resolver aquilo que eu Uhum. busco resolver?". Porque tudo que a gente fala, a gente tá querendo resolver alguma coisa ou buscando a Sim. paz, né. Então, como que eu consigo encontrar formas não violentas de fazer isso? Que eu acho que é Sim. muito mais efetivo, né. Eu vejo até nas crianças, eu vejo no Léo, Uhum. eu estava contando, né, pra Cindy. Eu comecei e aí vamos para as crianças, que eu amo esse É. papo das crianças. Eu estava conversando com ela que o Léo foi o meu primeiro filho, eu engravidei com 19, tive ele com 20, e a minha meta era sobreviver e garantir que ele sobrevivesse. Então, fiz um monte de coisa errada, que era o meu melhor naquele momento, com o que eu sabia, mas, várias coisas que eu teria feito diferente, mas fui aprendendo. E aí eu comecei a estudar recentemente, então no comecinho desse ano, sobre comunicação não violenta, sobre parentalidade gentil, sobre Uhum. esse tipo de coisa. E aí comecei a testar, ele tá naquela idade que é o terrible two, né, que ele tá com 2 anos e meio, então, é muita birra, é muito choro, é muito se joga, descobriu o não sabe verbalizar as emoções, mas ele sente muito forte as emoções. Uhum. E eu já me peguei perdendo a paciência com ele, então eu já me peguei sendo a criança da relação, perdendo totalmente a paciência, sendo que eu precisava acolher ele naquele momento, né. E aí ultimamente eu tenho me esforçado muito pra tentar, criar situações com ele, e permitir ele primeiro sentir as emoções, e segundo, me colocar numa posição de que eu tenho que me controlar, ele ainda não consegue. Uhum. Então aqui eu tenho que acolher, eu tenho que abraçar, eu tenho que ensinar, eu tenho que ser firme, mas de forma gentil. E eu queria que você Uhum. falasse algumas técnicas ou formas que isso pode ajudar, porque eu vejo que ajuda ele, acalma ele, ele se sente protegido ali, ele sente mais vontade
de falar comigo quando ele tá com Uhum. raiva, então a gente cria sisteminhas, assim. É, que legal ver a sua busca também, né, por, né, "Ah, eu fiz errado, mas eu fiz o que eu pude, eu É, tô tentando", eu acho que essa é a busca. Eu acho que mais do que a busca é você falar sobre isso, assim, porque muita gente se cobra muito de fazer tudo muito direito, quando a gente ouve alguém que é inspiração como você, dizendo: "Eu fiz o melhor que eu pude, talvez eu tenha feito várias coisas que não era do jeito que eu gostaria", eu acho que mostra um pouco de humanidade para as pessoas, que tá todo mundo vivendo esse lugar, né, então eu gosto muito desse espaço. Eu queria contar uma história, quando você estava falando sobre "não sei", eu vivi uma coisa ontem que eu falei: "Gente, esse é o maior caso de CNV, assim, mais corriqueiro". Eu estava sentada, eu gosto de comer PF de boteco, sabe esses que tem de esquina, assim? Eu amo, adoro, amo. assim, a Aham, a batata frita não existe igual, aham. o feijão é muito temperado, eu adoro. E Vem aí eu muito, vem amo. muito e, assim, eu sou vegetariana, então eles fazem sempre uns omeletes super, Aham, enfim. E aí ontem eu estava comendo esse omelete, e aí tinham 2 mulheres na calçada, assim, passou uma senhora e falou: "Alguém sabe onde é o metrô Vergueiro?". E aí as 2 falaram assim: "Não, acho que é pra lá". Elas fizeram assim, né, "Pra lá". E a moça que tinha perguntado, acho que ela não sentiu muita segurança da informação, e ela foi até o garçom, e o garçom estava na minha frente. Aí ela falou assim: "Sabe onde é o metrô Vergueiro?". Aí ele falou assim: "Sei sim, é aqui atrás à esquerda". Ou seja, o caminho completo oposto do que tinham dito. E aí eu falei: "Cara, esse é um exemplo absoluto de que quando a gente não sabe alguma coisa, é melhor que a gente fale que a gente não sabe". Porque querer ser útil para alguém e acabar falando uma besteira, você vai fazer uma pessoa atravessar a avenida e ir lá pra PQP, sendo que a Vergueiro estava atrás, entendeu? Tipo assim, galera, o óbvio na comunicação não violenta é essencial. Se você não sabe, fala: "Eu não sei. Você precisa de ajuda para buscar o metrô Vergueiro? Eu não sei onde aham. é". Porque imagina, numa dessa da gente querer saber tudo, a gente manda as pessoas para um lugar que elas não precisam Exato. ir. E eu acho que na vida isso acontece muito, assim. Alguém pergunta para mim: "Cindy, você sabe sobre, sei lá, astrologia?". Eu não sei. Eu sou aquariana, muita gente: "Ah, você tem cara de aquariana", outro: "Não, você não tem cara, seu ascendente, sei lá o quê". Eu não entendo disso. Então, assim, eu não vou falar pra pessoa: "Ah, você é de Áries, então você é assim", porque eu vou acabar levando essa pessoa a tomar decisões na vida dela, pautada na confiança que ela depositou em mim, que é muito, né, é um privilégio a gente ter a confiança das pessoas, sabe. Então, Aham. pô, se a gente não sabe, a gente tem que falar que a gente não sabe. Então eu queria fazer Exato. esse exemplo, porque, assim, ontem pra mim, a hora que eu vi, tudo bem que eu estava comendo omelete, não tem nada a ver, não estava no momento de trabalho, mas sabe quando na hora me veio assim: "Meu Deus, por que que essas pessoas quiseram falar que elas sabiam?". E tem muito do humano de querer ser útil, né, Aham. a gente tem esse instinto colaborativo, por isso que quando a gente investiga a violência, as pessoas falam: "Nossa, as pessoas são muito violentas", falo: "Elas podem até ser, mas o nosso instinto não é violento, o nosso instinto é colaborativo". Tem vários testes feitos com crianças, nosso instinto é esse. Tem vários formatos da gente ativar esse instinto que eu posso falar já já. Sobre as crianças, tem uma coisa muito interessante que a gente estuda na comunicação não violenta, no caso da criação de crianças, e aí não necessariamente os seus filhos, mas crianças que convivem com você, que tem a ver com o que a gente consome de conteúdo desde pequeno. Então, parte do que o Marshall estudou dentro da CNV, é que ele dizia que a violência entra na mesma proporção que a compaixão sai. Então que a violência, ela é a ausência de compaixão. Tipo, o escuro é a ausência de luz, a violência é a ausência de compaixão. Então a violência, ela não é ativa, ela não é uma coisa. Ninguém é violento por natureza. As pessoas estão com escassez de compaixão, seja delas com elas mesmas, seja delas dentro das relações. E compaixão é uma coisa que a gente cultiva, que a gente pratica, que a gente tem várias formas de despertar a compaixão e várias formas da gente distanciar a compaixão das relações. Quando a gente olha os desenhos e os filmes, isso desde a minha época, né, eu sou um pouco mais velha que você, desde a nossa época, os filmes e os desenhos já eram assim, que era uma estrutura de tem o bonzinho e tem o vilão, né, tem a boazinha e tem a má. E o auge do desenho, o auge do filme é quando o bonzinho violenta o vilão. É quando a boazinha mata a vilã ou ela entra num poço profundo e pega fogo, sei lá. Cada geração tem o seu desenho e o seu filme em que isso acontece. Isso dentro do nosso cérebro,
gera registros de êxtase, de prazer. Então a gente passa a associar a violência, a punição principalmente, como uma forma de prazer. E é por isso que a gente continua vendo pessoas, tipo, o cara foi roubado, o outro reagiu e matou o cara que roubou. Nossa, que legal. E todo mundo vibra com isso. Não é porque as pessoas amam a violência, é porque a gente tem registros disso desde pequeno, de que a violência é prazerosa. Então a gente tem uma memória de prazer. Então acho que além disso, quando a gente começa a consumir esse tipo de conteúdo quando pequeno, a gente também, começa a perceber que esses desenhos, eles categorizam muito o vilão e o bonzinho de um jeito que não é possível do ponto de vista humano. Porque o vilão do filme, do Ele é desenho, só ele não mal. é um ser humano, ele é mal por É. natureza. Ele nasceu assim né, a justiça vai ser feita quando ele morrer, porque ele é uma pessoa má por natureza. O humano não é isso, né, a gente tem a ciência comprovando que o ser humano nasce colaborativo, nasce com a compaixão aflorada. Então nós, no fundo, a gente olha aquilo e a gente tem aquilo como uma projeção, né, então eu quero ser um super-herói, ou eu quero ser essa princesa do desenho, ou essa heroína do desenho, quando na verdade essas figuras são projeções, são fantasias, elas não são reais. Então eu acho que conversar sobre isso com as crianças não é assim: "Eu não vou colocar esse tipo de desenho, esse tipo É, de eu tô filme". eu tô aqui um pouco Não. assim, aí eu tô só pensando, Minions, que ele gosta, tem vilão. Minions 2 tem vilão. Dino Robô, tem vilão, merda. Aí eu tô todos Não. aqui, que ele vai ver? Ursinhos Carinhosos, será que tem vilão 2? Exato. Não, todos têm. Eu Todos acho que isso têm. faz parte do Da de narrativa, storytelling, é, do né. É, storytelling. pra tornar tudo gostoso também, faz parte. Eu acho que não é deixar de ver, inclusive a comunicação não violenta, ela tem muito uma coisa de que não existe tem que na comunicação não violenta, né, assim, é extremamente violenta essa ideia do tem que. E aí, qual que é o convite aqui? É que exista um diálogo com as crianças, depois delas consumirem esse tipo de conteúdo, para dizer: olha, tá vendo esse vilão? Isso não existe na vida real. Ninguém nasce mal. As pessoas nascem boas. Isso é uma construção. Alguém montou isso, alguém criou isso. A gente pode criar várias dessas figuras que a gente quiser. Sabendo que quando a gente encontrar um moço na rua, esse moço não tem nada a ver com esse vilão. Sabe, ainda que tenha um prisioneiro lá no desenho, esse prisioneiro que tá lá no desenho, ele é fantasioso, ele não é assim. Os prisioneiros que estão dentro do presídio são pessoas que cometeram falhas e que estão lá. Ninguém nasce mal, né? Então, né, eu não sei se vocês já viram, até tem um experimento, é um vídeo, que é o experimento do aprisionamento de Stanford, que é um professor de Stanford, ele resolveu fazer um experimento lá. Eu já ouvi falar, mas É não lembro nada, mas demais. eu já ouvi falar. É demais, é demais. Tava no Netflix, mas agora dá pra comprar, baixar, enfim. E aí é um experimento que um professor foi real, um professor de psicologia de Stanford, ele resolveu fazer um experimento, então ele convocou pessoas, alunos de lá, falou assim: "Ó, eu quero fazer um experimento, vou pagar $15 por dia pra quem quiser, entrar num presídio simulado". E aí, vários jovens toparam. Você quer ser o agente penitenciário, o policial, ou você quer ser o preso? Eu quero ser o preso, quero ser o agente. Enfim, foi todo mundo. Eles montaram um presídio dentro de Stanford e o experimento precisou ser interrompido no sexto dia, porque os policiais começaram a torturar os presos. Só que eles eram colegas Alunos. de faculdade, entendeu? Eles eram. Não existia um crime ali, não existia nada ali. Eles eram pessoas que toparam um teste. E aí, o experimento, assim, teve uma super polêmica na história, inclusive do o quanto esse professor deixou o experimento acontecer por mais tempo do que deveria, porque pessoas se machucaram, porque várias coisas aconteceram. E ele falou: "Eu posso ter pecado em deixar esse experimento acontecer por mais Mas nunca em dias, fazer, né. mas eu deixei um registro histórico Exato. de que as pessoas, elas não são más por natureza, elas se tornam más também pelo ambiente que elas estão". Então, aquelas pessoas que entraram e decidiram ser policiais, no fundo eles queriam ser presos. Eles foram policiais porque eles tiveram que sortear, porque todo mundo queria ser preso, ninguém queria ser policial. E aí, de repente, quem virou policial por um sorteio começou a torturar as pessoas que estavam lá. Então, assim, é um experimento que eu acho que traz muito esse resgate de que a criança, né, o mais importante para a criança é que ela saiba que ela não nasce má. Que se ela violenta um amiguinho, se ela tá violentando alguém, se ela tá com raiva, isso não significa que ela é uma pessoa má.
Isso Não não é parte de significa quem ela é, ela pode mudar isso, né. exatamente. E é uma reação ao que ela sente, né. E é por isso que a gente inverte na CNV, e que tem muito a ver com o que você trouxe, que é, a gente inverte para o diálogo sobre as necessidades. Então é o que você precisa, né, não o que eu fiz para você, é o que Uhum. você precisa. E aí o Marshall, nas mediações de guerra que ele fazia, ele contava que ele só tinha 2 perguntas nas mediações: "O que que é mais importante para você e o que que você precisa?". Era só isso. E aí a galera vinha assim: "Não, porque eles são assassinos, porque ele não sei o que lá". E ele falava assim: eu não quero saber o que eles fizeram. Eu quero saber o que é importante pra vocês e o que vocês precisam". E eu acho que isso numa discussão de casal é essencial, assim, é legal, a gente pode falar sobre o que aconteceu, mas mais do que o que aconteceu, tudo que a gente tá sentindo tem a ver com coisas que são importantes pra você, coisas que você precisa. Independe, eventualmente eu vou levantar aqui e vou fechar a porta, isso vai te gerar vários sentimentos. Isso tem muito mais a ver com o que é importante pra você, do que com o fato de eu ter fechado a porta. Exato, Então, pra que a gente vai se apegar à porta fechada, né? Então, acho exato. que com as crianças é legal, primeiro refletir sobre essa cultura que tá certo, a gente não, né, não tem o que reivindicar aqui de não assista alguma coisa. Mas principalmente de conversar com as crianças e trazer essa humanização. E aí, por último, pegando um gancho do que você trouxe das crianças, de compartilhar emoções, a Brené Brown, eu não sei se você conhece, mas a Brené Brown, enfim, ela é uma referência de cientista e ela investiga já há mais de 10 anos a coragem, a vulnerabilidade, essas coisas que a gente nunca conseguiu colocar em números. Ela trouxe números comprovando que empresas são mais produtivas quando tem um time em que se vulnerabiliza mais, que traz mais as emoções, e que erra mais, que é mais inovador, enfim. E aí tem um capítulo do livro dela, Coragem de Ser Imperfeito, acho que é o último ou penúltimo capítulo, em que ela fala sobre a criação de filhos. E uma das coisas que ela mais fala sobre isso é: o nosso maior papel como pai e mãe é ensinar nossos filhos que eles são humanos. E a gente só consegue fazer isso se a gente tira a capa de super-herói de pai e mãe. Uhum. Então, é menos sobre eu precisar ser a pessoa perfeita porque eu sou adulta, e mais sobre eu explicar para o meu filho que, independente das minhas inseguranças e dos meus medos, eu continuo sendo adulta, eu continuo sendo mãe, eu continuo sendo mulher. Então E é consigo ser uma pessoa boa mesmo, às vezes errando, às vezes, né. exatamente. É um pouco isso, assim, a Brené Brown ela fala que, ela conta várias histórias nesse capítulo, é bem interessante, assim, mas o principal ela fala: "Se eu tiver medo e se eu tiver com vergonha de alguma coisa, eu quero contar para o meu filho, a mamãe está sentindo medo, a mamãe está sentindo vergonha, mas tá vendo, eu fui lá e fiz". Porque a gente não deixa de fazer porque a gente sente vergonha, a gente continua sentindo, mas a gente faz, a gente vive, porque eu sou adulta e eu tenho responsabilidades, eu preciso fazer. E a vergonha passa depois de um tempo, né. Exato, até você, assim, né, Sim, você tem que sim. gravar suas coisas, tem dia que você não tá disposta, tem dia que você não tá feliz, tem dia que você tem que estar sorrindo, porque esse é o seu trabalho, né, muitas vezes, e pô, é um esforço gigante pra você, você pode virar para o seu filho e falar assim: "Filho, hoje tá difícil pra mamãe, hoje é um dia que eu não acordei tão bem pra trabalhar, que eu não acordei tão disposta, que não seria um dia que eu, se eu pudesse escolher, eu não estaria fazendo o que eu faço, mas a mamãe tem responsabilidade, isso faz parte da minha vida de adulta. Então eu Aham. vou mesmo assim, né, então compartilhar isso, ele vai olhar e falar assim: "Bom, então eu não tô errado de sentir isso ou aquilo, a mamãe sente, e olha como ela é demais, então eu também posso sentir e ser demais", né. É um pouco desse exemplo pela vulnerabilidade que eu acho que é um convite muito libertador da Brené Brown, da comunicação não violenta, né, de você, dizer: eu não vou ser perfeita", né, então enquanto a gente não tirar essa capa da perfeição e da a Que gente vai aprisiona até a criar gente, né. exato. Eu tinha lido, eu tô tentando lembrar da onde, não lembro, depois eu vejo da onde é, mas, falando sobre isso de criação de filhos, uma família, ela criou um sistema que era assim, eu não sei se isso é uma, tipo, uma coisa mesmo que fazem ou se essa família criou esse sistema. Eles têm um quarto na casa que eles chamam de quarto, não, foi uma mulher que falou pra gente, acho que foi a Vânia, sabia, Rick? Que era um quarto das emoções. Tipo, é o quarto de Uhum. descompressão. E é um quarto que tem várias coisas, que relaxam. Então, é um quarto que tem puffs, não tem nenhum eletrônico, eh,
tem uma cor suave, luzinha suave, pode ter um livro, mas aquele é o quarto das emoções, tipo, de descompressão, é o quarto para você se acalmar. E aí, nesse quartinho, esse ambiente que tem na casa, tanto os pais quanto os filhos, quando sentirem essa raiva tomar conta do corpo, essa tristeza, essa angústia, eles vão pro quarto e ficam lá e ninguém pode interromper eles. Uhum, Tipo, ninguém pode ir lá interromper. Então, se o seu filho de 4 anos tá com aquela raiva, você fala: "Você quer ir pro quartinho? Ficar lá um pouco uhum, sozinho?". Ninguém vai ficar, né, brigar com você, ninguém vai, você quer se acalmar lá? E aí tem coisas que as crianças gostam e tal, como se fosse um quartinho de brinquedo, só que com coisas que acalmam, sabe. uhum, E nesse sistema, os próprios pais também, ó, a mamãe agora não tá bem, e eu vou lá para o nosso quarto, e eu vou ficar lá. E aí uhum, eles têm um "X" tempo de minutos, tipo 10 minutos, 30 minutos, aí faz lá o sisteminha, e ninguém pode falar pra mamãe poder se acalmar. Isso uhum, mostra que você tem como se acalmar, mas a sua mãe e o seu pai, eles também precisam. Então, ao mesmo tempo que você precisa sentir, eles também precisam. E aí ela estava falando que nesse caso específico, criou o sistema e as crianças já faziam voluntariamente isso de falar: "Mamãe, eu vou pro quartinho, tá?". Ou aham, quando ia acontecer uma briga, falava: "Ó, papai, você tá muito bravo, você não quer ir lá pro quartinho?". Então aham, já criou um sistema. Então eu acho que dentro de casa você pode ter também sistemas de se acalmar. Então, por exemplo, uhum, tem casas que as pessoas fazem ioga ou meditação. Então, vamos respirar junto? Então eu tô entendendo quais seriam esses sistemas que poderiam dar uhum, certo com o Léo, porque eu faço a contenção do problema ali, mas eu não criei uma lógica de um sistema que sempre que a gente estiver se sentindo assim, a gente vai conseguir fazer isso pra se acalmar. Então, uhum, às vezes eles falam, por exemplo: "Ah, você tá com raiva?". O Léo, ele quando tá com raiva, assim, deu uma piti de raiva. Ele agora tá um pouco melhor, mas ele fazia muito isso. Ele, ou quando contraria ele vai, se joga no chão, bate a cabeça até fazer o barulho, e aí olha pra você e fala que se machucou. Então a forma dele chamar atenção pra aquele momento é falar que se machucou, e é uhum, isso, e tem que bater e doer pra ele sentir que doeu. Então ele realmente se pune dentro daquilo. uhum, E aí eu não posso dar aquela atenção, porque se eu der, esse vira o sistema. uhum, Então quando ele já tá com aquela raiva, eu já pego ele e abraço, porque falam que o abraço forte, assim, mas um abraço, né, de amor, ele acalma você. Então quando você abraça a pessoa, você meio que uhum, amolece ali, tá tudo bem, sabe, você para de ficar tão agitado. E aí criando, então às vezes a pessoa pode até criar um sistema, assim, né, uhum. que faça sentido na casa dela, enfim, essa do quartinho é muito boa também. Antes, quando a gente estava começando a falar, que você ia falar ali de uma mediação que você participou ontem. Conta. É, eu quero puxar só um gancho Claro, claro, da claro. pra te contar que tem um baralho muito legal, tem baralho das emoções, baralho dos sentimentos, tem o Grok, que são baralhos e até para crianças menores, assim, né, falando em 2 anos, até 4 anos, tem um jogo que tem os personagens, os sentimentos e as reações, então você vai montando, assim, para você criar esse vocabulário dos sentimentos, então isso é muito legal. E eu me lembrei agora de uma fala do Dominic Barter, que é uma super referência de comunicação não violenta, em que ele fala que do mesmo jeito que a gente tem quarto para dormir, cozinha para cozinhar, a gente deveria ter um lugar para conflitar, para falar das emoções, para dialogar. Porque o diálogo, ele não é algo natural, né? Normalmente, sei lá, quantas vezes você passou o dia com a sua mãe, e você não perguntou: "E aí, mas como que você tá? Como tá seu dia?", né? É tipo: "Ah, vamos ali, vamos fazer, vamos não sei o que lá", conta uma história, conta outra, mas e aí, como você tá se sentindo hoje? Aham. Né? Como que você acordou? Como que estão suas emoções? A gente não costuma ter esse tipo de conversa. Então, tem esse baralho, e aí, assim, cada família compõe do seu jeito, mas tem família que todo dia de manhã acorda. Vamos abrir o baralho pra gente conversar sobre como cada um acordou se sentindo? Como que tá cada um se sentindo? "Ah, eu tô Amei, assim". amei. Já vou, Isso é já muito que eu tô sem legal. meu celular, eu já estaria assim, ó, baralho das emoções. Eu vou te mandar depois, eu mando o link Tá, pra vocês. manda. É muito interessante, assim, porque entra em outro espaço de diálogo. E o principal, eu acho que da comunicação não violenta é a gente criar espaços pra gente ser autêntico. E isso não é tão comum, assim, a autenticidade é menos sobre: "Ah, vou falar o que eu penso, eu vou falar tudo que eu acho mesmo", é mais sobre, assim, quem será que eu sou?
quem eu sou mesmo, sabe? Eu sou essa pessoa que tenho medo disso, que eu tenho medo daquilo, eu não sou muito boa nisso, eu sou boa naquilo. Sabe assim, é a autenticidade de você poder trazer quem você é. Vou dar um Se exemplo. reconhecer, né. E compartilhar isso, sabe? É se reconhecer e poder compartilhar, porque parte da nossa comunicação exclui esse lado das coisas. Então, semana passada, eu fui dar um workshop online numa empresa, e aí, 10 minutos antes, eu não sei por que a gente tem esses gatilhos, né? Meu celular estava aqui, eu já tinha feito uma respiraçãozinha, já estava pronta para o workshop. 10 minutos, vocês devem fazer isso também, ficar do nada, abre o Instagram. Do nada, assim, é uma coisa quase Do que. nada, é automático. Parece que eu sou possuída por alguma coisa, de repente Vai. eu abri o Instagram. Aí eu abri o Instagram e abri uma imagem na tela com a foto do meu pai. Eu perdi meu pai dia 30 de dezembro do ano passado. E vivo o luto desde então, estudando a comunicação não violenta com luto. Por isso que eu falei que a gente podia falar de Aham, luto vamos, aqui um com pouco. certeza. E assim, nossa, foi um baque. Eu não Uhum. tava esperando ver meu pai, né, sorrindo daquele jeito. Sabe quando você abre e fala assim, nossa? Eu comecei a chorar. E assim, eu tava naquele momento, acho que a 9 ou 8 minutos de entrar no workshop, assim, e era eu pra falar, né, eu fui contratada, não era que era uma coisa assim. Daí eu comecei a chorar e eu parei, respirei, assim, entrei no workshop. E aí quando eu entrei no workshop, eu falei: "Eu quero contar uma coisa pra vocês". Faz 10 minutos que eu abri meu Instagram, e eu vi isso, e eu comecei a chorar. E eu não sabia se eu ia conseguir entrar aqui, mas o que eu quero contar pra vocês, pra começar esse workshop, é que isso, o fato de eu chegar desse jeito, de eu ter chorado há pouco tempo atrás, não me torna menos humana, menos competente, menos especialista de poder trazer o conteúdo pra vocês. Então eu vou trazer, mas eu vou trazer Melhor jeito de começar, né. com tudo isso que eu sou, porque eu sou isso também. Eu sou essa pessoa que tá vivendo luto, que de vez em quando vai chorar, que vai se emocionar. Eu sou essa pessoa também. Então, acho que a autenticidade é um pouco desse lugar. Porque eu poderia sentir isso e falar: não, eu tô honrando esse sentimento, eu tô honrando o luto do meu pai, tá tudo certo, eu vou chorar e eu vou entrar pro workshop como se tá tudo certo, vou respirar aqui, tá tudo sob controle. Eu falei: não, eventualmente não vai estar sob controle. Sim. E não Eventualmente tá, né, porque eu você vou tá poder. sentindo. Exato. Então, e o fato de eu ter compartilhado mudou tudo. Eu estava num espaço em que as pessoas sabiam quem eu era, sabiam o que eu estava sentindo e sabiam que eu estava ali com o compromisso de entregar aquele conteúdo e eu ia entregar. Então eu acho que esse lugar de autenticidade é muito importante pra gente e para as crianças também. Então, o meu convite, depois você me conta, não sei se você já tentou, quando o Léo fizer isso, de chamar o Léo para conversar com ele. Do tipo assim, você já percebeu que toda vez isso acontece? Você sabe o que que você sente quando você tem vontade de bater a cabeça no chão? Por que que isso É que acontece? ele não fala Como que ainda é isso? direito. É. Mas vai ter uma. Não, mas eu vou, com certeza. Que Eu às vezes quero eu muito saber. falo juro, você vai ver ele quando chegar aqui, eu falo: "Filho, você tá chateada?" Ele: "Dá D mamãe, dá D mamãe". Aí eu: "Não, filho, o que que você tá sentindo?" Aí eu tenho que ir levando ele, fazendo a pergunta exata, e ele sabe o que que é bravo, o que que é Aham. triste, o que que é feliz, o que que é só que ele não consegue verbalizar, tipo, em frases, assim. Então eu sei que ele sente uma raiva e uma autopunição. Mas ele compreende o que Ele você fala. compreende, Então compreende tudo. eventualmente o que você pode também trazer pra ele é: "Filho, você não precisa disso pra mamãe te dar atenção. Aham. A gente tem outros É o que eu formatos. Vamos falo. combinar que você vai fazer sei lá o quê?" E aí tentar, assim, acho que sei que você tenta tudo isso, né, mas o meu Não, mas é convite aqui sempre bom, também pode é essa falar. autenticidade, assim, de tipo assim: "Filho, eu tô vendo que isso tá acontecendo, eu tô Aham. vendo que você tá fazendo isso toda vez. E a minha dificuldade é, se eu te abraçar toda vez, eu vou acabar ensinando isso pra você quando você crescer. Eu preciso que Aham. você me ajude a encontrar um outro jeito, porque bater a cabeça no chão vai te machucar, toda vez", sabe assim? Então, claro que a inteligência do humano é uma coisa imprevisível, então a gente nunca sabe, mas o convite é esse espaço de diálogo autêntico, assim. Ele vai ter o formato dele de se expressar e você já sabe qual é, Sim. né, você já entende quando ele tá te compreendendo. Então eu acho que é encontrar esse momento de vocês poderem conversar sobre isso. O baralho é brilhante para isso, assim, é um jogo Já vamos fenomenal, comprar, vamos assim, comprar. fenomenal para dialogar com as crianças. Tem escrever, desenhar, tem vários formatos de você identificar as emoções, principalmente porque a gente não aprende. E uma última coisa sobre as emoções que é muito legal da CNV, é que tem um conceito na CNV que é de libertação emocional e escravidão emocional.
E Uhum. isso vem desde que a gente é muito pequeno. Então, assim, quando uma criança não come, e a gente vira pra essa criança e fala assim: "Se você não comer, a mamãe vai ficar triste", a gente Eu não será que faço eu isso, mas eu tô será que eu continuo? reconhecendo. Não, eu tô reconhecendo, já vi fazerem. Eu não faço, mas eu já vi eu fiz isso hoje, gente. A gente vai Não, parar agora. eu parei de fazer um pouco isso, porque cria um senso de recompensa ou de eu que falei com uma posso interromper assim? Já se Claro, volta é que eu claro, falei com claro. uma nutricionista eu tô me esforçando muito pra não interromper, né, amor? Porque minha vontade é ficar assim, tá, mas aí eu sou eufórica. Mas eu falei com uma nutricionista, eu fui atrás de neuropediatra, fui atrás de tudo, porque, né, especialistas pra me ajudarem na criação. Essa nutricionista, ela falou o seguinte: "Comer é necessidade básica. Comer não é nada que merece prêmio, comer não é Uhum, nada que merece brinquedo, comer não é nada que merece sobremesa. Comer é para você ter nutrição no seu corpo e a criança precisa uhum, entender isso. Então não é você comer, eu fico feliz, porque ele começa a condicionar. Então espera, se minha mãe tá triste, será que se eu tenho que comer mais, mais, mais? Então ele perde até o controle da comida. Ou se você comer, eu fico triste. Nossa, então minha mãe vai deixar de gostar de mim se eu não tiver com uhum, fome. E a criança, é uma outra coisa que ela falou sobre isso da comida, é que ela para de comer quando ela para de sentir fome. A criança não uhum, tem tanto essa, a menos que você vá incumbindo nela, né, tipo proibindo e coisa e tal. Mas a criança não tem essa coisa da gula que nem os adultos. Então, se ele tá ali com um prato que eu coloco desse tamanho e o estômago dele é desse tamanico aqui, né, que falam que é do tamanho do uhum, punho. Imagina, o uhum. punho dele é minúsculo. Minúsculo. Aham. Então ele come 3 colheradas, já encheu o estômago dele. Só que a minha expectativa é que ele comesse 20 colheradas. Uhum, Então, ó, não, você tem que comer tudo, tem que raspar o prato e ele já tá cheio, aí ele começa a entender, não, então não posso comer até me satisfazer, eu tenho que comer até eu querer vomitar. E aí uhum, você vai criando tudo isso que você vê, adultos que comem até passar mal, ou que comem como um descarrego emocional. A comida uhum, ela deixa de ser nutrição e passa a ser prazer, um centro de, né, descontar os sentimentos, ou tô feliz, vou comer, recompensa, e aham. sai disso que é nutrição básica, eu vou comer o que me faz bem, tem coisas que vão me dar mais prazer do que outras, mas enfim. Sim. Vamos, tudo É, isso não, tá e dando uma volta. engatando Ó, eu tô tudo isso pra melhorando. eu parar de falar sobre o que eu ia falar. Não, vai, Não, vai. mas eu acho que tem um lance muito louco disso, assim, que pra mim porque eu me reconheço uma pessoa que antes de aprender a CNV, eu me sentia muito responsável mesmo, vinculada pelo que as pessoas ao meu redor sentiam, sabe. Então, tipo, se tem alguém que tá feliz, é porque eu tô fazendo essa pessoa feliz. Se tem alguém que tá Aham. triste, é porque eu tô fazendo essa pessoa triste, sabe. E aí, quando a gente entra na CNV e estuda CNV, a gente percebe que isso vem muito de como a gente é criado. Então, assim, para além da comida, tem a ver assim, se você não for se trocar, a mamãe vai ficar muito chateada com você, né. Você quer deixar a mamãe triste? Você quer fazer a mamãe feliz? Então vai se trocar. Isso faz com que a criança cresça com uma percepção de que ela os sentimentos das pessoas ao redor dela dependem dela. É, verdade. Então, tipo assim, eu sou responsável pelo que a minha mãe vai sentir. E assim, eu acho que eu herdei isso, inclusive, com a minha mãe. Do tipo assim, eu preciso fazer minha mãe feliz. Eu preciso fazer. Sabe assim, essa responsabilidade pelo que a minha mãe sente. Se a minha mãe tá triste, eu falo assim: não, eu preciso fazer alguma coisa pra dar um jeito, como se eu tivesse total responsabilidade disso. E não fosse dela, né. E o sentimento, né? E aí na CNV a gente faz a virada pra libertação emocional, é quando a gente percebe que independe o que as pessoas fazem. Por exemplo, a gente tá falando um monte de coisa aqui. Tem gente que tá ouvindo a gente e tá empolgado. Tem gente que tá sentindo angústia com o que a gente tá falando. Tem gente que tá sentindo culpa. Porque às vezes a gente fala de criação, muita gente começa a sentir culpa. Entende que independe do que a gente tá falando, os sentimentos são vários. Se a nossa relação com o que a gente fala fosse direto com o que as pessoas sentem, todo mundo ia estar sentindo a mesma coisa. Exato. Mas depende da composição de cada um. Então, quando a gente percebe isso, do tipo, é claro que se alguém achar uma merda tudo que a gente tá falando, né? Eu falo às vezes alguns palavrões. Eu falo Eles só surgem, vários, eu entendeu? falo só muitos, então tá tranquilo. Então, se a gente estiver falando e tiver uma merda pra alguém, essa pessoa vai falar assim: cara, tá uma merda, eu não gostei, e vai mandar um monte de mensagem. É claro que eu quero reconhecer o que dá pra gente melhorar, o que eu poderia ter falado diferente. Às vezes eu falo uma coisa aqui que eu falo: "Putz, não pensei, falei". Faz parte, mas eu não vou me sentir totalmente responsável pelo que essa pessoa tá sentindo.
Então eu acho que para você isso serve muito, né, porque tem um monte de gente, vai ter opinião de todos os lados, cada um vai concordar com uma coisa que você fala, ou vai discordar, ou vai julgar, ou vai falar milhões de coisas. E eu acho que tem muito mais a ver com eu entender e reconhecer que essa pessoa tem a liberdade de se expressar e de me julgar, porque julgamento faz parte, né, essa coisa de não julgar, eu sempre falo que é quase que, negar a nossa humanidade, a gente julga. É é muito mais o nosso papel de dividir que o meu julgamento sobre as coisas não diz sobre o que as coisas são, Não e é o a julgamento verdade. delas sobre mim não diz sobre quem eu sou, diz sobre o julgamento delas. E aí, não é pra gente entrar numa guerra do tipo: "O que você pensa não me interessa, porque essa não é a verdade". Não é isso, é assim, eu reconheço o seu julgamento, mas ele não diz sobre quem eu sou, né. E assim como você deve reconhecer o meu, sem achar que o que eu tô dizendo é o que você é só o que eu julgo sobre o que você é. Né, ou o que eu julgo sobre essa coisa, ou sobre a política, ou sobre o que quer que seja. Então, eu acho que já fui para um outro lugar aqui do que eu ia, É isso, mas a era graça do podcast do nosso é isso, de que a repente eu já gente tô vai não, mas a gente vai para os lugares onde fazem sentido, né, e as pessoas acabam aprendendo muito mais do que é que eu falo assim, ó, quando a gente faz podcast com que a gente chama de entrevistados, mas não são, não é para ser uma entrevista, uhum, perguntei e respondeu, é para ser uma conversa, porque a conversa eu acho que ela enriquece muito mais. Se é uma entrevista e é. eu pergunto: "Qual é o seu nome?", aí você fala: "Cindy". Tá. Ou como é que é o seu nome? Aí você fala: "Cindy, é um nome que veio de origem tal, sabia?" Aí eu falo: Hum, "Nossa, que legal". Ó, como é muito mais rico, então claro. relaxa, vai pra onde você Ai, que bom. tiver que Inclusive ir. porque eu não respondi você da pergunta que você Ah me não, mas fez, você foi da para o dos mediação. filhos, e aí depois você É. ia pra mediação, então Estava tá falando dos tranquilo. julgamentos e acho que isso faz parte super, assim, né, a gente pensa em julgamento como um vilão da história, a verdade é que a gente Todo julga as mundo julga, coisas e é. que é importante julgar também, é assim que a gente decide o que é certo e errado pra nossa vida. E eu acho que esse é o primeiro pilar da comunicação não violenta inclusive, né, os julgamentos, a investigação dos julgamentos, e essa separação do que eu julgo sobre o que é. Então, muda tudo eu dizer eu vou pensar aqui numa situação. Então eu posso falar assim, eh, eu acho o podcast improdutivo, tá. Então imagina que eu falei isso. Uma coisa é eu falar: "Eu acho o podcast improdutivo", essa é a minha opinião. Outra coisa é eu falar: "Ah, podcast é improdutivo". A chance da gente entrar num conflito é muito maior nessa segunda opção, né, porque você vai falar: "Não, lógico que não é improdutivo, é animal". Eu adoro podcast, então foi uma frase Mas bem sim, hipotética. Mas assim, é muito diferente você falar: "Eu a", essa é a minha interpretação. minha Isso opinião. é o que eu penso sobre isso. Isso muda tudo. Numa reunião, eu posso falar assim: "Gente, eu não acho que esse é o melhor caminho para esse projeto". Eu trabalho com projeto social. Eu falo: "Eu não acho que esse é o melhor caminho para esse projeto", mas essa é só a minha opinião. Eu não tô falando que essa é a verdade absoluta, nem que eu sou a detentora do poder que vai dizer sobre uma coisa ou não. É só a minha opinião. Se vocês acharem que faz sentido, vamos embora, a gente tá aqui numa reunião para decidir isso, mas a minha opinião é que eu não acho que faz sentido. Então, isso muda muito de eu virar e falar assim: "Não, esse projeto não faz sentido". Assim, não Aham. faz sentido. As pessoas que acham que faz sentido, elas vão se colocar num lugar de defesa, Na não num hora. lugar de diálogo. Agora, se eu falo: "Essa é a minha opinião, qual é a de vocês?", a pessoa se coloca num lugar de diálogo. Então isso muda tudo e é assim, isso eu levo para as mediações. Então assim, eu tenho, eu trabalho numa ONG, né, sou advogada de formação, então já tinha aprendido mediação nessa época. Fiz uma transição de carreira em 2017, então larguei o mundo corporativo e fui empreender no terceiro setor, então hoje eu atuo dentro de uma ONG. Tem vários projetos, um deles é um projeto que a gente faz roda em presídios. E eu levo comunicação não violenta para os presídios. "Ah, Cindy, você vai lá doutrinar os meninos para eles não falarem palavrão?". Não, não faço nada disso. Eu levo diálogo com o agente penitenciário, com as pessoas do judiciário, com o promotor, com o defensor, com o juiz, com as famílias das pessoas que estão presas, para a gente tentar abrir espaços de diálogo para inverter a lógica da violência. Quando, eu sou chamada para uma mediação, então, por exemplo, ontem, a prefeitura me contratou. Hoje de manhã eu estava na prefeitura, inclusive, mas ontem à noite eles tinham me contratado para ir numa comunidade que é tipo um CDHU, que estava sendo recentemente, habitado por pessoas de uma comunidade, de uma favela, e pessoas de uma ocupação. E a ocupação, ela tem um jeito de interação diferente de uma favela. São vários formatos diferentes, né, uma ocupação as pessoas vivem de um jeito, numa favela as pessoas vivem de outro, tem a cultura, tem várias coisas.
E aí essas pessoas se juntaram nesse CDHU todas juntas. Se juntaram todas juntas. E aí estava tendo muito conflito, eles não conseguiam dialogar, várias coisas acontecendo, a prefeitura me chamou para eu ir lá fazer uma roda de diálogo, né, com as pessoas para entender. E assim, é muito louco, porque você chega nesse lugar e você percebe que são humanos, como em qualquer outro lugar. A mesma mediação que eu já fiz com sócios de uma empresa que estavam num baita conflito lá, tentando de qualquer jeito se resolver, é a mesma mediação que se faz com pessoas que estão vivendo num CDHU e que não estão conseguindo conviver pacificamente, sabe. No fundo, eu acho que a principal chave dos nossos diálogos e das nossas conversas e o que eu busco nas mediações é assim: galera, é estratégico pra gente viver em comunidade. É estratégico, porque todo mundo quer bem-estar, todo mundo quer paz. E a minha paz não é uma coisa individual. A minha paz não é só minha. Eu preciso que você esteja em paz para eu estar em paz. Por mais que a gente não tenha se visto, por mais que a gente não se fale, por mais que eu more lá em outro lugar, eu preciso que todas as pessoas estejam vivendo em paz para eu conseguir viver o meu bem-estar. Porque a falta de paz das pessoas, né, o conflito, a cultura de guerra, ela tá batendo na minha porta todos os dias, né, eu não vou fugir disso. Então, é estratégico pra gente viver em paz. Que não seja por afinidade, porque eu não tô falando aqui que a gente tem que ser amiguinho de todo mundo, que seja porque é estratégico, que é importante pra gente. Então, quando a gente traz esse olhar, a gente percebe que dialogar é uma estratégia para aquelas pessoas viverem melhor. Todas elas, as que acham que é de um jeito e as que acham que é do outro, que estão nessa roda. E aí eu estabeleci um desafio, eu falei assim: "Ó, vocês vão entrar em dupla agora, e vocês têm 10 minutos para achar o que vocês têm em comum. Vocês têm 10 minutos para achar". Porque a chave, eu acho que de você criar uma cultura de paz, de harmonia, tanto na sua família, quanto na sua relação de trabalho, quanto nas suas amizades, é menos sobre encontrar o que a gente tem de diferente e mais sobre a gente focar no que a gente tem em comum. Porque diferença a gente vai ter um monte. Sempre, Sabe sempre. assim, a gente mesmo, cara, pode ter coisas que eu acredito que você acredita que são diferentes. Muito melhor que a gente foque no que a gente tem em comum, por nós, pela sociedade, por tudo. A gente não tá acostumado, porque assim, se você vira pra mim e fala assim: nossa, eu adoro suco de laranja. Naturalmente, esse é o humano, tá? Esse é o instinto natural humano. Eu vou virar e falar assim: "Nossa, eu odeio suco de laranja". Eu não vou virar pra você e falar assim: "Nossa, você gosta de suco de laranja? Eu gosto de abacaxi". "Ah, beleza. Ah, você gosta de abacaxi? Ah, eu não gosto de abacaxi". A gente vai ficar tentando procurar todas as coisas que a gente discorda, do tipo assim: "Eu não gosto de suco de laranja, eu gosto de suco de abacaxi". Eventualmente, tanto faz se eu gosto ou não de suco de laranja. Eu posso só dizer que interessante, você não gosta de suco de laranja? Acho que você é a primeira pessoa que eu conheço que não gosta de suco de laranja. Interessante isso. Sei lá, ou pergunta: "Por que que você não gosta de suco de laranja? Teve alguma coisa na sua infância? Você sempre tomou? Você parou de tomar?" Sabe assim? Tipo eu, quando eu falo que eu sou vegetariana, as pessoas, ao invés delas me perguntarem, tipo assim: "E aí, o que que rolou pra você virar vegetariana? Como foi?" Num lugar de curiosidade, muitas viram pra mim e falam assim: "Nossa, eu amo carne". Aí eu falo: Que bom. "Legal". Legal, assim, tudo bem, tá tudo bem, né, eu não estou aqui para convencer ninguém de ser vegetariano, eu só comentei porque era um assunto, vocês estavam vendo o que que vocês iam pedir para comer, e eu preferi avisar que eu sou vegetariana e que eu não vou entrar nessa discussão da carne, porque não como. É só isso, né. Não é uma competição, a gente não precisa encontrar o que a gente tem, contrário. É claro que numa conversa saudável, de conexão, a gente vai acabar falando sobre coisas que a gente discorda. "Ah, você gosta de Exato. abacaxi, eu gosto de laranja, você gosta não sei o quê". Mas no dia a dia, pra gente melhorar, né, nas famílias, isso é muito louco, assim. É um tio querendo achar o que a outra tia tem de errado ou de diferente. Cara, procura o que vocês têm em comum, procura o que tá na história de vocês de infância, que vocês viveram juntos, os desafios que vocês enfrentaram, a família veio da onde, como que será que é essa história. Procura esse solo que a gente compartilha, sabe. Então a mediação é isso, assim, eu estava ontem lá nos presídios, é isso que eu faço. É interessante porque em um dos presídios que eu fui, uma das pessoas que estavam presas era vizinha de um dos agentes penitenciários. Então, assim, é isso que a gente foca. Olha o que vocês têm em comum. É menos sobre você é um policial que vai me torturar e eu sou um preso que tô fadado ao fracasso porque a sociedade me odeia, e realmente tem várias questões nisso. E mais sobre, nossa, a gente viveu a infância junto, de parede.
Tipo, que louco, né, assim, Aham. vamos procurar isso, vamos falar sobre isso, sabe. Então eu acho que é um pouco desse lugar que eu trago nas mediações, assim, e que eu traria pra vida de todo mundo, assim. Busquem muito mais o que vocês têm em comum, assim, é muito tempo, energia gasta da gente querendo encontrar o que a gente tem de diferente, sabe. É claro que às vezes pra vender, né, Não, você e às entende mais de vezes estratégia de venda. não, às vezes o diferente não é incomum, porque é o que eu falo, é assim, a base da venda é a conexão, que é você aprender a se conectar com o outro através de vulnerabilidades em comum, através das dores, dos desejos, das dúvidas, dos medos, dos benefícios que essa pessoa busca. Então é tudo isso, é você encontrar o que que você consegue agregar com seu produto, seu serviço, enfim, na vida daquela pessoa, focando na necessidade dela, que é Uhum, exatamente isso. Só que eu acho que tem abordagens também, depende da abordagem. Então, ou eu busco o que você tem de diferente pra te apontar o dedo e falar que você tem uma coisa diferente que é muito horrível, ou uhum, nessa posição de dúvida que nem você falou e querer saber mais sobre isso e aprender, ou até como uma forma de: "Ah, entendi, você não gosta de suco de laranja, então quando você vier na minha casa eu vou comprar um outro suco pra você". Então uhum, quando você foca na solução, você tem informações que às vezes não tem a ver com você, mas você respeita o espaço do outro, porque tudo uhum, bem, então você pode falar, por exemplo: "Eu não gosto de gato", ou eu falar: "Eu não gosto de gato", você fala: "Eu não gosto de cachorro". E a gente fala: "Ah, entendi, tudo bem". Então, uhum, caso chegue um momento, eu nunca vou te dar um gato, por exemplo, então tudo uhum, bem. uhum, Ou se eu tiver um monte de gato aqui em casa, eu vou deixar em algum ambiente quando você vier, porque eu sei que você não gosta, ou tem medo, ou fobia. Então, quando você busca a solução em cima daquilo e não um julgamento ruim em cima da pessoa, uhum, porque eu acho que assim, isso falando de sentimento e pensamento, são coisas que a gente tem pouco controle sobre, né. O uhum, sentimento primário, zero. O sentimento secundário que a gente vai passando na nossa cabeça, a gente tem um pouquinho de controle. Pensamento um pouquinho, mas a única coisa que a gente tem 100% de controle é a nossa ação. uhum, Então, se eu penso assim: "Nossa, que idiota, mano, ela não gosta de cachorro, que merda". Se eu não falo pra você: "Que merda, você não gosta de cachorro, que pessoa ruim", eu não uhum, fiz mal pra você. Tipo, dá pra eu uhum, guardar as coisas pra mim. Eu acho que as pessoas também não sentem isso. Elas sentem que eu não posso guardar nada, nada, eu tenho que uhum, xingar o outro. Tipo, a pessoa tá ali, isso acontece muito na rede social. A pessoa tá ali, tá se achando linda com uma roupa, tá indo no evento, a pessoa acabou de chegar no evento, postou que chegou no evento, tá lá ainda, e aí a pessoa vai e fala: "Que roupa horrível, você tá horrorosa". Dá pra você guardar esse julgamento pra você. uhum, Entendeu? Pra não machucar a pessoa naquele momento. É o que eu falo com o Luan, às vezes, por exemplo, a gente vai sair, a gente já saiu, aí ele não faz isso muito, mas ele fez. Aí minha calça estava transparente. Só que eu não vi, porque eu vi no espelho a frente dela, estava um pouquinho transparente. E ele estava comigo até eu sair, me avisou quando a gente chegou no lugar. Aí eu falei: "Você poderia ter avisado que estava transparente em casa". uhum. Agora eu não tenho o que fazer sobre isso e vou ficar com vergonha porque ela tá transparente. Se eu não soubesse, talvez vissem um pouco da minha bunda e eu ia ficar bem, entendeu, passeando. Aham. Então, porra, dava pra ter falado antes, estava Aham. transparente. Então eu acho que, se eu sinto, por exemplo, raiva, sei lá, tô com raiva do meu filho, que tem horas que a gente sente raiva dos filhos, que você fala: "Come", entendeu? Para de Uhum, fazer birra. E se eu guardo essa raiva e tento ver como que eu posso resolver o problema, focar na necessidade, na solução, eu posso fazer 2 coisas, né. Então, sentindo essa raiva, eu posso ir lá e bater no meu filho, ou eu posso ir lá, sair do ambiente, falar: "Fica com ele 1 minuto que eu tô com raiva, vou tento me controlar". Eu fiz isso hoje, né. Ele estava 40 minutos chorando, que não queria comer, blá-blá-blá. E aí eu fiquei, abracei, tudo aquilo que eu sei, nã-nã-nã, uhum, não deu certo, eu falei: "Então fica com ele 1 minuto, tá, Lua, que eu vou sair pra respirar, pra voltar bem, pra poder resolver o problema". Então a sua ação é o que vai ditar o curso das coisas. Você uhum, pode ir lá e bater na criança, ou você pode ir lá, respirar e tentar resolver do mesmo jeito. O sentimento, tudo bem se sentir. O julgamento, tudo bem você julgar, uhum, desde que você alinhe com o tipo de pessoa que você quer ser. Então, não é sobre o que o outro faz, é sobre quem você quer ser ali uhum, no futuro. Queria muito que você falasse agora sobre luto, porque eu acho que vindo de uns 2 anos aí bem conturbados, muita gente pode tirar muitas coisas boas disso, né, de tentar ressignificar, porque não uhum, é uma coisa fácil, né. A minha mãe perdeu a mãe dela já fazem alguns anos, uns 6, 7 anos. Eh, e ela fala que é a coisa mais difícil pra ela, assim, do luto, principalmente a minha avó faleceu de um câncer no pâncreas e ela descobriu em um mês exato ela morreu. Então foi muito rápido, foi muito abrupto, uhum, assim, sabe. E o que ela fala que foi a pior coisa,
é que a pessoa simplesmente evapora. Tipo, você Uhum, não tem como dar um tchauzinho, você não tem como pedir uma ajuda, você ainda tem aquele instinto de ir falar e não tem uhum, como, ela uhum, simplesmente some, você não sabe onde tá, você não sabe que aconteceu, né, e essa sensação. Então, queria que você falasse sobre isso, uhum. como que as pessoas podem se Sim. beneficiar, né, aprender. É, acho que é um momento, assim, em que o luto é um tema muito presente, né, então espero poder contribuir aí na vida de pessoas que possam estar vivenciando o luto, com todas as dificuldades que ele tem. E é engraçado porque você falou isso e eu lembrei que faz umas 3 semanas, uma amiga estava conversando com uma amiga minha, e aí eu falei pra ela assim: "Nossa, que engraçado que às vezes eu acho que eu vou ligar pro meu pai". Eu tenho essa coisa assim: "Ah, não, vou ligar pra ele. Ah, tô com uma dúvida, vou ligar pra ele". E aí eu estava com a minha irmã, que, né, eu tenho 3 irmãs por parte de pai, e aí eu estava com a minha irmã e ela falou assim: "Você não sabia que o pai fez isso, isso e isso?". Aí eu falei: "Não, eu vou até perguntar pra ele". E assim, no calor da conversa, eu fiz assim: "Ah, não, Não você tem pode me como. contar?". E aí, nossa, assim, tipo, caiu o mundo, né, porque me dei conta de que ele não estava. Eu acho que o luto, assim, pra mim foi muito repentino, meu pai internou dia 29 de dezembro, morreu dia 30, foi com insuficiência renal, então nem foi covid, assim. E eu lembro que eu estava no interior, e aí minhas irmãs ligaram e falaram assim: "Olha, o pai internou". Eu tinha passado o Natal com ele, então estava tudo bem, até então ele estava com dor, mas assim, eu não fazia a menor ideia, né, que era uma dor fatal. E aí eu fui pra eu estava no interior, eu falei assim: "Eu vou voltar", aí uma delas falou assim: "Calma, tipo assim, a gente tá no meio da covid, não dá pra ficar entrando no hospital, se você achar que pode voltar, você volta". E eu decidi que eu não ia voltar no dia 29. Eu falei: "Eu não vou voltar hoje, eu vou tentar dormir". Tô meio agitada, mas assim, não tinha na minha cabeça, não tinha possibilidade dele morrer. Tipo assim, pá, internou, é sério, beleza, mas eu acho que a gente não lida bem com a morte, a gente não fala muito da morte, né, então a gente não consegue pensar na possibilidade que a morte vai acontecer. E aí, no dia 30 eu falei assim: "Não, vou voltar". E aí eu voltei e parei no sítio da minha família, eu estava com um casal de amigos num sítio, e aí eu parei no sítio da minha família, que é aqui em Sorocaba. E aí, quando eu cheguei no sítio, assim, eu fiquei meia hora e eu lembro que eu fui pro sítio, eu falei: "Eu vou dar um abraço na minha avó", que não é a mãe do meu pai, minha avó por parte de mãe, mas eu falei: "Lá eu vou ter o conforto", assim, tava minha madrinha, tava minha avó, eu falei: "Lá eu vou ter esse conforto, porque se alguma coisa acontecer, eu tô muito perto de São Paulo, em 40 minutos eu chego". E assim, foi uma coisa de meia hora de eu chegar lá, eu recebo uma mensagem da minha irmã, tipo assim: "Irmã, a médica avisou que pode vir visitar, porque o pai não vai dar conta". E eu assim: cara, foi assim, essa experiência é muito traumática, sabe, porque é uma coisa do tipo, de repente você perdeu o controle de Não tem tudo, nada que você possa de fazer. tudo. É. Perdeu o controle, do tipo assim, sabe quando você fala assim: "Me dá 5 minutos, só me dá 5 minutos, me dá 5 minutos pra eu conseguir entender o que eu preciso fazer", não dá tempo, você precisa vai visitar. E eu, na minha cabeça era: "Vou chegar a tempo de visitar ele, né", porque a médica abriu pra visita, e aí eu não cheguei a tempo. Então quando eu cheguei, ele já não tinha mais vida, e aí, enfim, todo aquele turbilhão de velório, de coisas e tal. E eu acho que pra mim, assim, foi um choque muito grande. Meu pai era muito novo, 63 anos, super ativo, brincalhão, divertido, músico, tipo assim, um cara, assim, você não imagina que você vai perder uma pessoa, né. Então eu acho que, eh, o principal pra mim foi, como eu já tinha a CNV, né, na minha vida, eu percebi que eu tinha que vivenciar aquilo. Vivenciar, que eu não ia, controlar absolutamente nada que eu precisasse viver, assim. E eu acho que um problema da inteligência emocional, não da inteligência emocional, mas da forma como as pessoas têm tratado a inteligência emocional, é de que a inteligência emocional é você controlar emoções. Não. Eu acho que isso é um perigo gigante para depressão, para o suicídio, para várias coisas que a gente tem vivido aí. Na pandemia, o suicídio aumentou 33%, né? Então, a gente não está falando só de mortes por Covid, a gente está falando de mortes psicológicas, de mortes por depressão, de mortes por suicídio. Então, e parte disso tem a ver com a gente
querer controlar muitas coisas que são incontroláveis. Eu acho que uma coisa é a gente querer controlar a emoção, outra coisa é a gente dar um espaço específico para que ela venha, sem que isso interfira em todas as minhas relações. Então, quando você fala assim: "Me dá um minuto que eu vou vivenciar a minha raiva aqui, eu volto", não é assim: "Me dá um minuto que eu vou respirar, me controlar e voltar". Eu vou por um minuto viver essa raiva, porque se eu vivo ela, ela passa. Aham. Se eu não vivo ela, se eu controlo ela, ela vai interferir em várias outras coisas que eu fizer ao longo do meu dia. E vai aumentando num Potencializa. é. Então, o luto, ele é um pouco desse lugar também. Então, assim, eu precisava encontrar um espaço de vivenciar o luto. Então, eu falei: "Eu vou me permitir chorar". Uma semana depois eu voltei a trabalhar, eu falei pra todo o time, eu falei: "Gente, é o seguinte, eu não sei quem já viveu o luto próximo, mas eu vou contar uma coisa pra vocês. Pode ser que no meio de uma reunião eu comece a chorar, pode ser que eu tenha que sair de uma reunião do nada porque eu lembrei dele, porque alguma coisa aconteceu. Essa sou eu, vivenciando o luto, como um ser humano que tem que também trabalhar, que tem que fazer todas as coisas. Então, eu só quero que vocês saibam que isso vai acontecer. Então, quando eu aviso isso, eu permito esse espaço de poder viver o luto se ele vier. E aí eu lembro que eu fui no shopping, eu ia pra Amazônia, quando o meu pai fez um mês de aniversário, né, de celebração dessa passagem dele pra algum outro lugar que eu já não sei mais o que que eu acredito. Eu acho que o luto faz isso com a gente, da gente duvidar de várias coisas que a gente acredita, né? E, e aí eu fui pra Amazônia, eu tenho um projeto social lá, né? A ONG que eu trabalho tem projeto lá. E eu fui no shopping comprar um travesseirinho pra dormir em rede. E aí, a hora que eu passei pela vitrine, assim, da livraria, tinha aquele livro Pai, Me Conta a Sua História. Não sei se você já viu. Eu Não. tinha dado pra ele durante a pandemia, eu mandei por correio pra ele. A hora que eu vi esse livro, eu me dei conta de que eu nunca vou ter esse livro preenchido, porque na época, com certeza ele não preencheu, enfim. A hora que eu me dei conta disso, eu entrei em colapso. Eu sentei no chão, no shopping, eu estava sozinha, eu sentei no chão e eu comecei a chorar. E assim, é menos sobre eu ter vergonha disso e mais sobre a gente conseguir normalizar que as pessoas em luto, elas precisam viver o luto. Então, se naquele momento era importante que eu parasse pra chorar, tipo assim, é menos sobre essa louca chorando e mais sobre a gente precisa abrir mais espaço para as pessoas sentirem o que elas sentem, sabe? Desde que ela não esteja, cara, interferindo, eu não tô com raiva batendo em você. Eu tô sentindo o meu luto ali, sabe? Deixa eu vivenciar. Então, eu acho que parte disso tem a ver com o quanto eu tenho me permitido vivenciar. Então, assim, eu choro quando tem que chorar, todas as vezes. Eu busco amigas para falar assim: olha, estou precisando falar do meu pai. Estou precisando falar disso. Tô precisando falar da saudade que eu tô dele, sabe. Eu busco pessoas pra falar sobre isso, e principalmente o que a CNV me trouxe sobre o luto é que a gente tem as necessidades, né, que é o tema que você já trouxe. A gente tem necessidade de várias coisas, de reconhecimento, de acolhimento, de aceitação, pertencimento, família, essas coisas que são essenciais pra gente sobreviver. E aí, qual que é o exercício que a CNV convida no luto? Investiga quais eram essas necessidades que a presença, a relação com o seu pai tinha, ou com a pessoa que você perdeu, né? E aí eu percebi que a minha relação com meu pai, eu tinha esse lugar de colo muito presente, assim. Meu pai era o melhor colo que eu já tive na vida, assim, e vai continuar sendo o melhor colo que eu já tive, dificilmente eu vou encontrar outro. E ele representava isso. Então, esse era o lugar dele pra mim. Era tipo assim, não era um lugar de aconselhamento, de orientação, de proteção. Meu pai sempre deixou as filhas muito soltas, tipo, vai, faz, não sei o quê. Era o lugar do colo. Tipo assim, a qualquer momento que eu quisesse, eu tinha aquele colo. Então, eu sabia exatamente qual era a minha dor no luto. A minha dor no luto era eu pensar que eu jamais teria isso de novo, que eu não tinha tido mais. E ao mesmo tempo, a gente fala que a dor, né, do luto é proporcional à gratidão, porque se a gente sofre por algo que a gente perdeu, é porque aquilo era muito importante também, e porque a gente teve, né. E aí, o que que a CNV convida a gente? Quais são as novas estratégias na minha vida que eu vou encontrar de ter colo? Então é bem, sabe, não é racional, mas é uma formulazinha. E Sim. aí eu comecei a pensar: o que que eu posso fazer para ter colo, para me sentir acolhida? Quais são as coisas que eu vou buscar para ter isso, assim? Então eu acho que, eh, o luto precisa muito de legitimação, ele precisa que as pessoas falem sobre ele. Eu tenho vontade de falar sobre o meu pai, eu te agradeço esse espaço, porque, assim, são formas da gente
vivenciar isso, porque é um jeito da gente honrar a vida dele, da gente deles, né, e da gente perpetuar, assim, a existência. Então e mais do que isso, o luto me ensinou a falar de morte. Então, para vocês aí, né, que eventualmente não perderam ninguém, ou que perderam também, a gente precisa conversar sobre como a gente quer morrer. Porque, assim, eu sabia como meu pai queria morrer. Tipo, ele queria doar o corpo dele pra USP, pra pesquisa, sei lá o quê. Sabe assim, quando você sabe? Uhum. Então, quando você sabe como as pessoas querem morrer, e você pode honrar É a muito morte e delas, é mais fácil, né. o luto é outro. Porque a minha mãe teve que tomar escolhas sem saber o que minha avó queria. Então, de chegar uma médica e falar pra ela assim: "Eu deixo os aparelhos ligados, chegar nesse momento eu desligo". E ela falar: "Eu não sei". Eu não sei o Uhum, que ela quer. Então, se eu falar pra deixar ligado e ela não queria, eu tô pondo ela em sofrimento. Se eu falar pra desligar, eu matei ela e ela queria viver. Então, isso é um assunto que às vezes você vai falar com alguém e a pessoa fala: "Ai, não, vamos falar disso não, a gente não vai acontecer". Mas uhum, tem que fazer. Então, uma coisa, por exemplo, que também é muito importante, seguro de vida, uhum, testamento, deixar as coisas redondas pra você não dar mais trabalho pra quem vai ficar, que já vai estar sofrendo, né. uhum, Então, isso é muito real que você falou. O Luan sabe exatamente como eu quero morrer, tipo, doar os órgãos, ser cremada, eu tenho minhas coisinhas que eu quero, então uhum, ele sabe que não vai me colocar no caixão e me enterrar, uhum. enfim, e eu sei mais ou menos o que ele quer, e é uma conversa difícil, né. Muito. É uma conversa difícil de ter, mas é muito necessária, né. É. E eu acho que o luto trouxe uma coisa pra mim, assim, muito especial, de que vários momentos, por exemplo, eu tô aqui com vocês, né, a gente tá aqui. Em vários momentos eu penso assim: "Pode ser que a gente não se encontre mais". Não só porque eu posso não estar viva, mas porque é algum de vocês. Então, reconhecer pra mim a impermanência da vida, faz com que eu me entregue muito mais para os momentos, assim. E é racional, talvez depois de um tempo de luto isso passe. Mas pra mim é tipo assim, às vezes eu tô num ambiente com pessoas, e aí eu penso assim: "Eu quero estar aqui presente com essa pessoa, porque eu não sei se eu vou encontrá-la de novo. Eu não sei se isso vai acontecer". E e eu só aprendi isso porque o meu último encontro com meu pai foi muito especial, muito. Assim, a gente ficou de mão dada no sofá no dia do Natal, super felizes por muito tempo. Então assim, isso pra mim fez com que o luto fosse muito mais ameno, em termos de o que que eu lembro do último momento que eu tive com ele, sabe. E eu lembro de um jeito muito especial. Então, como isso aconteceu comigo, eu espero que toda vez que eu saia para lugares, eu possa ter um último momento, ainda que não seja o último, um último momento muito especial. Então isso fez eu cuidar muito mais das pessoas, dos momentos, do quanto eu vou estar aqui, eu vou estar feliz, eu vou estar entregue, e até escolher onde eu quero estar. Do tipo assim: "Eu Exato. quero ir para esse lugar". Eventualmente não, é mais importante pra mim estar com essas pessoas, estar nesse lugar, estar cuidando disso, então eu acho que e o luto ensina muito, assim, Isa, eu mudei para o Rio, assim, meu pai morreu, eu mudei para o Rio, sempre morei em São Paulo, minha família inteira tá aqui, sou super apegada à minha família, mas o meu pai morou 10 anos no Rio e ele falava que foi a melhor época da vida dele, assim. E eu sempre quis conhecer o Rio nesse lugar de moradia. Quando meu pai morreu, eu tive toda a força do mundo pra falar assim: "Cara, que não seja só por mim, que seja pra honrar a vida dele". Então eu tô lá, eu vou na praia que ele mais amava, eu descobri qual que é a barraca que ele gosta, qual que é o negócio que ele gostava, tipo assim, é um jeito de eu manter a vida dele através de mim. Meus filhos vão conhecer o meu pai por mim. Eles vão saber exatamente o que o vô deles gostava, qual era a música que o vô deles gostava, qual era a praia que o vô deles gostava. E eu quero poder cultivar o que o meu pai foi, para que os meus filhos possam conhecer, porque o vô deles é uma pessoa maravilhosa, né, e eu quero poder deixar isso. Então, eu acho que falar sobre a morte é um jeito lindo da gente entender como a gente quer viver, Exato. sabe. Então ter ido para mim para o Rio, foi um jeito de falar assim: "Cara, e se eu morrer amanhã? Eu não vou ter ido morar no Rio". Sabe, eu quero viver a vida que eu quero viver, e é lá, e eu preciso fazer isso, porque a vida é impermanente. Então, muitas das coisas que eu tô falando parecem muito clichês, assim, mas elas são muito vividas, de forma muito intensa quando a gente entra no luto, assim, no luto de pessoas muito próximas, principalmente. Então, eu encontro muita gente que tá vivenciando luto e não tem espaço pra chorar, e não vê saída, né, e não sabe pra onde ir. E o que eu digo é: legitime o luto o máximo que você puder. Tipo assim, eu não tô vendo saída para o luto, fala mais, chora mais, chama pessoas, conversa, lembra de histórias, lembra de coisas, não é negar, o elefante tá aqui, gente. Tipo assim,
Meu pai, eu lembro dele toda hora, o elefante tá na sala, eu vou ficar fingindo que não tem um elefante aqui na minha frente, entendeu? Não tem sentido. Então acho que é um pouco desse lugar, assim, né. E falar de morte, a gente fala de morte, cara, né, a única certeza mesmo que a gente tem, e a gente fala tanto de planos que a gente não faz a menor ideia que vão acontecer, e o único plano que a gente tem certeza que vai acontecer, a gente não fala. É, Né, tipo assim, a gente não fala como que esse plano vai acontecer, como que é o melhor jeito dele acontecer. Eu contratei seguro de vida depois que meu pai morreu, não fazia ideia, eu era uma pessoa que não. Minha mãe fez seguro de vida, veio me contar: "Filha, eu preciso te deixar com todos os dados", eu: "Mãe, eu não quero falar desse assunto". Ela deu tudo pro meu pai, porque eles eram separados, mas muito amigos, então meu pai tinha todas as senhas da minha mãe, tudo. E aí ela deu tudo pro meu pai, ela falou assim: "Olha, a Cindy não quer falar de morte, eu fiz um seguro de vida, tô com todos os dados aqui, se eu morrer, ela precisa desses dados, eu vou deixar com você", porque eu não gostava de falar disso. Eu falava assim: "Mãe, pelo amor de Deus, não quero nem imaginar, não consigo nem imaginar". Hoje em dia eu falo assim: "Não, eu tenho que imaginar todos os dias que a minha mãe pode morrer. Eu tenho que imaginar todos os dias que as pessoas ao meu redor podem morrer, que eu posso morrer". E isso faz com que eu valorize muito mais a vida, assim. Então, enfim, acho que o luto é a dor e a delícia de viver o luto, assim, torna a gente mais forte, ao mesmo tempo, muito mais intenso, assim, nas coisas, nas emoções, mas a legitimação do luto é essencial, assim, falar sobre a vida das pessoas que se foram, falar sobre a morte, né, 600 e tantas mil pessoas morreram aí durante essa pandemia, fora todas as outras que morrem todos os dias por várias exato. questões, né. Então acho que, enfim, importante esse assunto também e vivenciar Maravilhosa, ele. maravilhosa. Você viu, não dei um pio, O não clima tive nem ficou. vontade. Não é um clima ruim, é um clima de Aham. aprendizado, porque tem É, gente que não sabe o que fazer, que total, perdeu a tem gente que provavelmente perdeu alguém hoje que tá vendo, e não total. sabe o que fazer, fica Uhum, sem chão, não sabe o que fazer, pra onde ir, o que pensar, como uhum. começar a passar isso, como começar a ressignificar. Então eu acho muito importante falar sobre isso. Eu queria que você deixasse agora uma mensagem final aí para quem está assistindo, de tudo aí que a gente Pensar. falou, para essa pessoa poder, se tornar uma pessoa melhor, poder viver melhor, poder ter relações melhores. O que que você falaria? Ai, tantas coisas que eu posso falar sem derrubar o microfone, claro. Eh, eu acho que o principal, assim, é entender que são seres humanos, tanto desse lado quanto do lado daí. Eu acho que humanização é uma coisa que, por mais clichê que seja, né, a gente vê a humanidade, não é bem assim, a gente se exige muito, né. Nós de nós mesmos e vocês da gente e nós de vocês, assim. E teve uma vez que eu chorei num encontro de comunicação não violenta, e aí as pessoas me contaram que quando eu chorei, elas passaram a perceber que, ainda que eu fosse uma pessoa que elas admirassem muito e que eu estava num lugar de poder, num patamar muito louco, de repente, elas se sentiram muito próximas, assim, elas sentiram que ser o que eu era muito possível para elas. Então, esse lugar de inspiração ficou muito mais perto, assim. Então, eh, vocês que estão vendo que também servem de inspiração para mais pessoas, né, eu acho que o maior exemplo que a gente pode dar como pessoas que influenciam de alguma forma todo mundo ao nosso redor, a gente está influenciando o tempo todo, é um exemplo de humanidade, assim, de humanização. E eu acho que é preciso muita coragem para a gente se vulnerabilizar, né? E para a gente contar dos nossos desafios e para a gente contar o que a gente vivencia. Mas a coragem, ela não é um dom, assim, quando a gente se expõe aqui, quando a gente vai se expor em outros lugares, a gente precisa de coragem para fazer isso, mas não é porque a gente nasceu com coragem, é porque a gente pede ajuda, é porque a gente conta com pessoas quando a gente tá sem coragem, é porque a gente compartilha quando a gente tá, de alguma forma sentindo coisas que a gente não queria sentir. Eu te ouvi hoje dizendo que você estava ansiosa, né. É isso, sabe? Isso não te torna menos competente, menos mulher, menos mãe, menos pessoa. Isso te torna mais tudo isso. E é quando a gente compartilha que a gente se torna mais corajoso para se expor. Então, é, o meu convite para quem está ouvindo é: não acreditem que inteligência emocional é controlar emoções, porque não é nada disso. Vivenciem as emoções de vocês, assim, encontrem espaço para ter medo, para ter insegurança, para ficar angustiado, para ficar ansioso. Todo mundo sente isso, isso é humano. Mas mais do que isso, assim, busquem espaços
para que vocês tenham coragem de ser quem vocês são, porque eu acho que parte do que a gente está vivendo desse colapso de depressão é porque muita gente não encontra espaço para ser quem é. Então, se a gente que tem vários privilégios que amparam a gente para ser quem a gente não puder dar o exemplo disso, a gente não abre espaço para mais gente poder ser quem quer ser. Enfim, pensando principalmente em termos sociais, quanta gente aí às margens do sistema, né? E à mercê de tantos poderes e submissos a tantas coisas. Se não for a gente para dar o exemplo de humanidade, de vulnerabilidade, essas pessoas vão correr risco de vida tentando fazer isso. Então, eu prefiro que a gente se coloque nesse lugar e de alguma forma, crie espaço para essas pessoas virem junto, assim. Então, é isso. Fica o meu chamado aí de autenticidade, de dizer o que você sente. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre sentimento. Assumir que a gente é isso também, né? Eu sou isso também, eu sou a Cindy que chora também. E, e é isso. Tô aqui muito feliz de conversar com vocês. Maravilhosa, gente do céu. Ou você viu que eu nem fiquei falando nada? De tanto que ela eu não tinha nada pra Ah, é? falar, eu não tinha nada Sério? não, eu não tinha nada pra falar, eu juro, eu só estava ouvindo, eu estava que nem vocês aí, eu estava assim só, Ah! apaixonada É porque aqui. eu falo sem parar, né? Também Não, não, tem mas isso. você fala, tipo, você não é porque, por exemplo, tem gente que às vezes vem falar, então amigas ou pessoas que vêm falar, que às vezes ficam meio tensas, às vezes ficam Uhum, meio assim, aí às vezes gagueja ou esquece um negócio, e aí eu intervenho, tipo: "Não, tá tudo bem, ó, tô aqui, estamos uhum. junto". Mas não, você só foi indo e eu, sim, só ouvindo, assim, assimilando, ouvindo, aprendendo, mas foi um dos melhores episódios, né, gente? Vocês vão comentar isso muito, né? Nossa, que isso! Com certeza, vocês vão comentar muito, muito, muito isso, eu tenho certeza. Queria te agradecer, sim, de estar um Uhum. prazer, um prazer, um prazer, foi muito, muito bom. Eu tenho certeza que muita gente vai se beneficiar disso, tenho certeza que muita gente vai enxergar com outros olhos várias situações que a gente só vai no automático, né, que passam desapercebidas. E é isso, agradecer, gente, falar pra vocês que a gente só fala isso no fim, então valorizem, a gente já começou no assunto, mas se inscreve, comenta aqui o que que você achou, comenta qual foi sua parte preferida, o que que você mais gostou, se você tá passando por um luto, se isso te ajudou de alguma forma, a gente tá aqui pra ouvir, a gente vai ler os comentários, responder vocês, se inscrever, curtir, que mais? Compartilhar as redes também da Cindy vão estar todas aqui, vão estar na descrição, na primeira linha também, para você ir lá. E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço. Estou feliz e emocionada, viu? É que eu me segurei para não chorar várias vezes, Eu sei, mas você viu, né? eu vi, o olhinho Mas foi não porque eu quis me enchendo. controlar, mas era mais porque eu queria deixar essa emoção fluir por meio das palavras, assim. Mas fiquei Sim, feliz de ficar mas eu vi que você emocionada. falava e aí você ia voltando, tipo, você não estava se restringindo, mas Não, você ia é. voltando. Então É é isso, isso. gente, espero que vocês tenham gostado, tem episódio todo dia, então assiste de ontem, Todo anteontem, de dia. amanhã, e é isso. Um beijo. Obrigada. Beijo.